Olá, bem-vindos ao nosso canal. Obrigada por você nos visitar. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque nela nós encontramos resposta para todos os questionamentos da nossa vida. Nós encontramos as respostas que durante toda a nossa existência nós gostaríamos de ter encontrado. E não encontramos, mas quando nós focamos a palavra de Deus, quando nós voltamos o nosso coração para Deus e para a sua palavra, nós encontramos nele tudo que nós desejamos para a nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E ela tem como a pessoa principal nosso Senhor Jesus Cristo, sendo apresentado para nós como a nossa vitória, como nosso libertador, como aquele que é o caminho, a verdade e a vida que nós precisamos obter. Ele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Estudar a palavra de Deus é um privilégio, é uma honra, é uma bênção, porque nós estarmos voltados para o Deus que fez os céus e a terra, que sustenta tudo com o seu poder e com a sua glória. Por isso é importante nós voltarmos nesses dias conturbados que nós estamos vivendo. É muito importante voltar para a palavra de Deus e buscar no Senhor, que é o nosso Criador, as respostas que as nossas almas desejam, que as nossas almas anseiam. E eu estava aqui meditando no livro do profeta Jeremias, quando Deus mostra para ele o cativeiro de Judá, do reino do sul, que estava eminente, estava para acontecer. Isto é, o imperador Nabucodonosor, ele invadiria Judá, o reino do sul, e assim levaria eles como cativos para a Babilônia. E isto, com certeza, entristeceu extremamente o coração do profeta Jeremias, porque ele sabia que ele também seria levado para o cativeiro, apesar da sua fidelidade, da sua dedicação a Deus, do seu empenho em fazer a vontade de Deus, do seu empenho em obedecer o Espírito do Senhor, mas ele sabia que ele também seria levado ao cativeiro, junto com os demais da terra de Judá, que compunham o reino do sul. E apesar da tristeza que estava no seu coração por esta realidade que ele não tinha como mudar, apesar dele ter ficado triste por Deus falar para ele que ele também iria ao cativeiro, ele conseguiu manter a sua esperança. Porque a esperança estava mantida na sua alma, no seu coração? Porque foi o próprio Deus, o mesmo que sentenciou o reino do sul a ser levado cativo para a Babilônia. O mesmo Senhor garantiu que quando completasse o tempo determinado por ele, Deus, pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem a aliança com os filhos de Israel, a aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, e essa mesma aliança, ela foi mantida através das gerações. Deus, ele renovou o seu compromisso sempre no decorrer dos anos. Através de Moisés, ele fez a aliança que nós conhecemos, a aliança do Sinai, quando Deus deu as leis para os filhos de Israel, quando Deus estava os levando para a terra prometida. E agora, passado já muitos anos, séculos passados, os filhos de Israel, que é o sinal visível do agir de Deus no meio da raça humana, os filhos de Israel que foi preparados por Deus, esta nação, a nação de Israel, ela foi preparada por Deus, uma linhagem de propriedade exclusiva de Deus, para trazer até nós o Cristo, o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo.
Cristo. E mesmo tendo Deus este plano glorioso para a nação de Israel, de trazer através deles o Salvador do mundo, Deus não deixava de puni-los quando eles deixavam de obedecer o comando de Deus para as suas vidas. E o cativeiro da Babilônia era uma prova disto, que Deus não faz acepção de pessoas, apesar dele ser o povo da promessa, o povo escolhido por Deus para anunciar as virtudes de Deus para as demais nações, os demais povos, mesmo sendo a nação eleita, Deus não deixou de puni-los com os castigos que ele mesmo já havia dito por boca de Moisés. Deus não deixou de cumprir o que ele havia prometido a eles, apesar deles serem o povo da promessa, o povo que estava na terra de Canaã, na terra que Deus deu a Abraão, a Isaque e a Jacó, para que daquele povo viesse o Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel, o Salvador. É interessante que quando nós lemos no capítulo 32 do livro de Jeremias, quando Deus mostra para ele que de fato eles seriam levados ao cativeiro babilônico, mas que quando completasse o período de 70 anos, o próprio Deus se encarregaria de tirá-los de lá, de trazê-los novamente para a terra deles, a terra de Judá. E aí o que aconteceu? Creio eu, tenho certeza, Jeremias sendo um homem santo, um homem de Deus, sua alma se entristeceu profundamente. Quando nós lemos o que ele escreve em todo o livro, mas aqui que eu estou em foco, aqui no capítulo 32, quando ele, sabendo que o que Deus havia determinado não deixaria de acontecer. Não deixaria de acontecer. Então, aí vem aquela preocupação. Será se eu voltarei de novo, meu Deus? Será se depois desse tempo eu voltarei novamente? E Deus consola o coração do profeta. Consola o coração de Jeremias, dizendo para ele que ele voltaria. E nós lemos no capítulo 32, no verso de número 27, Deus dizendo para Jeremias: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria causa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Então era algo que não tinha como reverter, era uma sentença que não tinha como mudar, mas Deus dá a garantia que o cativeiro teria o tempo determinado, o início, e teria o dia também dele terminar, quando eles voltariam para a terra da promessa. E assim como Deus prometeu, Deus cumpriu. E o que Deus faz na vida de Jeremias mostra para mim e para você. O que Deus faz na vida do povo de Judá, na vida dos filhos de Israel, mostra para mim e para você que ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que ele não venha cumprir aquilo que ele nos prometeu. Às vezes as pessoas estão completamente desmotivadas com a vida, e tem muitos que até estão se matando, cometendo autoextermínio, cometendo suicídio, porque se vê diante de situações complicadas, diante de situações difíceis, e esquecem de acreditar nas promessas de Deus, esquece de buscar o Deus que tudo pode fazer, esquece de buscar o nosso Senhor Jesus Cristo e entra em desespero. Aí o diabo, que é especialista em engano, especialista em matar a esperança nos corações das pessoas, levam-as a duvidar daquilo que Deus prometeu. No caso do Jeremias, se ele tivesse dado ouvido à voz de Satanás, à voz do enganador, ele também teria desfalecido. Ele não teria conservado a esperança do Senhor em seu coração.
Ele não teria aguardado, passando por todas as provas que ele passou. Se ele não tivesse depositado a sua confiança em Deus, ele também teria desfalecido. Ele também não teria visto a mão de Deus operar em seu favor. Ele acreditou e Deus operou. E Deus cumpriu o que ele prometeu. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, o Daniel, ele que durante 3 vezes no dia, ele se empenhou em orar e buscar a Deus. Em relação exatamente a esta promessa, a promessa de levar os filhos de Israel novamente para a terra deles, a terra de Judá. E o Daniel, ele se empenhou porque ele havia lido no livro de Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. 70 anos havia se passado e eles ainda estavam cativos. E então Deus responde para Daniel. Deus mostra para Daniel que ele iria cumprir o que ele havia prometido. E aconteceu. O livro de Neemias mostra exatamente isto, quando ele recebe a ordem para poder voltar para Jerusalém, para reedificar a cidade, para reedificar os muros da cidade, para restaurar o templo, para reconstruir o templo que havia sido destruído na invasão dos caldeus. Deus, ele fala o que está para acontecer, acontece o que ele falou, mas quando chega na hora dele mostrar o final daquele tempo, daquele período, no caso aqui um tempo de castigo, ele faz exatamente o que ele prometeu fazer, isto é, ele cria, Deus, ele é especialista em criar algo para favorecer os seus filhos. Então o que ele faz? Ele cria situações para que Neemias fosse para a terra de Israel, para a terra de Judá, o reino do sul, para cumprir aquilo que ele havia determinado, empenhando a sua palavra a Jeremias. Vocês vão para o cativeiro, mas no final dos 70 anos eu trago vocês novamente para este lugar. Isso é muito bom, porque nos faz ter segurança na nossa vida. Nos faz olhar para o Senhor e esperar com paciência nele, não nos desesperar, porque nós perdemos o controle das situações difíceis pelas quais Deus permite nós passarmos por ela. Portanto, as dificuldades que Deus coloca na nossa vida não é para poder nos matar, nos destruir. Não é para poder nos colocar em desvantagem diante do inimigo. Pelo contrário, as dificuldades que Deus permite na nossa vida, sempre ele tem um propósito, e o propósito é de nos abençoar e fazer com que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 11, na questão de Marta, Maria e Lázaro, é muito interessante que 2 dias antes do Lázaro adoecer, Jesus estava exatamente lá em Betânia. E ele decide, junto com seus discípulos, pegar os seus discípulos e se retirar ali para as outras bandas do Jordão. Ele sabia de tudo que estava para acontecer. Ele sabia que o Lázaro ficaria enfermo e que a enfermidade de Lázaro o levaria à morte. Ele sabia de tudo isso, mas ele sabia também o que Deus havia determinado, que a morte do Lázaro era para que ele, Jesus Cristo, fosse glorificado naquele lugar. Era algo que Deus havia determinado para poder também nos incentivar a acreditar que não há nada impossível para Deus realizar. É muito interessante quando nós lemos esse texto de João, capítulo 11, quando o mensageiro de Marta e Maria chegou lá no local que o Senhor Jesus Cristo estava e disse para ele: Senhor, Lázaro, a quem tu amas, ele está enfermo. E as irmãs de Lázaro mandou que eu viesse aqui avisar o Senhor para que o Senhor vá lá.
Vai lá para poder abençoar o Lázaro, curar o Lázaro. Jesus recebeu aquele recado e permaneceu no local que ele estava. Passado 2 dias, ele conversa com os seus discípulos, dizendo para eles que o Lázaro estava dormindo. Seus discípulos, cheios de boas intenções, vamos dizer assim, fala para o Senhor: Senhor, se o Lázaro está dormindo, então ele está em segurança. Então ele está bem. Jesus mostra para eles que a doença do Lázaro tinha um propósito determinado por Deus. Mas se você perguntasse o Lázaro, quando ele começou a sentir o mal, sentir as dores, se ele tinha convicção que aquela doença era para a glória de Deus, talvez ele também não teria certeza. E aí a doença foi piorando. O mensageiro já tinha sido enviado. Jesus já tinha ouvido o recado. E não veio para poder visitar Lázaro. E ainda conversa com seus discípulos, abre o diálogo com seus discípulos, dizendo que o Lázaro estava dormindo e então ele tinha que ir lá despertar o Lázaro. Seus discípulos falam: Senhor, então deixa como está. Se ele está dormindo, ele está bem. Mas Jesus estava dizendo para eles que tinha um plano que ele precisava executar naquela situação. Se você ler o texto de João capítulo 11, você vai ver que depois de um período de conversa, o Senhor fala para os discípulos abertamente: Lázaro morreu. E eu me alegro porque eu não estivesse lá, para que vocês creiam. Me alegro por não estar lá, para que vocês creiam. Quando Tomé ouviu isto, o Tomé já ficou inseguro. E não guardou a sua insegurança só para ele mesmo, só para si. Mas ele quis passar aquela insegurança para os demais discípulos. Quando o Senhor Jesus falou: vamos para Betânia. Qual foi a atitude de Tomé? Vamos para que todos nós morramos também. Ou seja, ele queria fazer o papel de Deus. Ele queria falar algo que Deus não havia falado. Não estava no plano de Deus que eles fossem para lá, para Betânia, para que eles morressem. Não estava no plano de Deus. O plano de Deus era glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo, era fazer uma grande obra, mostrar para que o Senhor Jesus Cristo veio. Veio para buscar e salvar o que estava perdido, veio para poder dar vida e vida com abundância, e para ele anunciar que aqueles que crerem nele, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, era uma coisa maravilhosa. Um homem que já estava há 4 dias morto, sepultado, em estado de decomposição, já era como um caso, digamos assim, perdido para aquelas pessoas. Mas para Jesus Cristo não há coisa maravilhosa demais, não há casos perdidos para ele. Quando ele vai, ele decide ir, ele vai, mesmo Tomé com essa mentalidade, com esse pessimismo em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, não acreditando na palavra do Senhor, quando ele diz: eu vou para despertar Lázaro. E depois ele fala que o Lázaro estava morto, o discípulo dele, o Tomé e os demais, para ele dizer: meu Deus, que oportunidade extraordinária. Então vamos, Senhor, para nós poder ver o Senhor ser glorificado, para ver esta maravilha. Era isto que eles precisavam ter dito, acreditando na palavra do nosso Senhor Jesus, que estava ali com eles, ao vivo e a cores, falando para eles que Lázaro estava dormindo, depois fala que Lázaro estava morto, mas ele iria lá para poder despertar o Lázaro. Era uma oportunidade extraordinária para eles glorificar o Senhor Jesus, se alegrar com Jesus e falar: vamos, Senhor, hoje vai acontecer um grande milagre em Betânia. Ao invés disto, eles tentaram foi dissuadi-lo a não ir para Betânia. Senhor, 2 dias atrás eles queriam te prender, e agora os judeus queriam te prender, e agora o Senhor quer ir para lá de novo, Senhor.
Quantas vezes nós agimos assim? Deus libera a bênção, o cenário está pronto, a dificuldade está presente, a luta está presente, o problema está ali, mas o problema está para que ele seja solucionado. A gente não consegue ver dessa maneira. A gente só consegue ver o lado ruim, não consegue ver o lado bom, o agir de Deus em nosso favor. Nós precisamos ter fé. O Jeremias acreditou quando Deus falou que ele voltaria para Judá, ele acreditou. Nós precisamos acreditar. Quando Jesus falou que ia despertar Lázaro, os discípulos precisavam ter dito amém, glória a Deus, que bom que nós vamos contigo, nós vamos ver hoje a manifestação da tua glória, nós vamos ver hoje a manifestação do teu poder. Era isso que eles deviam ter feito. Da mesma maneira, quando nós enfrentamos lutas que fogem do nosso controle, nós devemos dizer, Senhor, amém, glória a Deus, fugiu do meu controle, mas não fugiu do controle do Senhor. Eu não tenho condição de resolver este problema que eu estou enfrentando, mas o Senhor tem, e eu tenho fé. A fé, ela não nega o fato, a fé, pelo contrário, ela apresenta o fato, mas ela modifica o fato. No caso de Lázaro, a fé modificou o fato. A fé do Senhor Jesus que chegou lá e falou, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E assim aconteceu, Lázaro ressuscitou, para mostrar que a palavra do Senhor é verdadeira e nós podemos acreditar nela. Você pode acreditar em Deus, você pode acreditar no Senhor Jesus Cristo, você pode acreditar na palavra de Deus e dormir em paz, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Não há nada que Deus não possa fazer, não há problema que Ele não possa resolver, não há situação que Ele não possa mudar, porque Ele é o Senhor. Quero orar com você. Querido Deus e bondoso Pai Celestial, que o Senhor abençoe com o teu braço forte, com a tua mão poderosa que não está encolhida, a vida desta pessoa, meu Pai, que passa por uma situação difícil, complicada e que parece, meu Deus, que tudo está perdido. Mas como o Senhor é o Deus que chama a existência e as coisas que não existem e as chama pelo nome, que o Senhor, meu Deus, abençoe esta pessoa, mostrando para ela que o Senhor não perdeu o controle de nada, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor vai mudar essa situação, que o Senhor vai ser glorificado nessa situação e ela vai sair feliz, meu Deus, declarando a fé no Deus Todo-Poderoso e declarando que tudo é possível para o que crê. Abençoa, meu Deus, este lar, abençoa esta família, abençoa esta vida, que ela não se sinta desamparada porque a situação está difícil, mas que ela se sinta amparada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e que ela acredite que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, porque ninguém é páreo para o Senhor. Por isso, meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoa esta pessoa, que ela se sinta bem e protegida na presença do Senhor, com a certeza, o Senhor é o Deus que sabe o que faz. E os que confiam no Senhor não serão confundidos. Nós pedimos isto com a certeza que o Senhor já mudou essa situação e já deu o livramento que ela está pedindo, que ela está esperando. Com essa certeza na nossa alma, nós te agradecemos, meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Fique na graça, na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida e que tudo acabe bem, em nome do Senhor Jesus.